Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Ouvindo a Bíblia. Eu sou a missionária Keila. Quero lhe convidar, se você é novo por aqui, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você não venha perder nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos temas que vamos estar trazendo aqui da Palavra de Deus. Deixe também o seu like no vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Deixe o seu comentário, faça parte desta obra e desta missão que é levarmos a Palavra de Deus, a Palavra que é a verdade que liberta. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante para esses dias de hoje, para esses dias que a Bíblia considera como os últimos dias. Nós vemos isso pelos sinais que está se cumprindo cada dia. Então nós acreditamos que estamos sim nos últimos dias. E a Bíblia faz um alerta sobre esses últimos dias, que é termos cuidado contra os espíritos enganadores. Ou seja, termos cuidado porque seria algo que estaria presente nos últimos dias, era a grande atuação do engano. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias haveria essa atuação do engano, essa atuação dos espíritos enganadores, levando as pessoas a desistirem da fé, levando as pessoas a abandonarem a fé, abandonarem a Deus, abandonarem a doutrina da palavra de Deus. Então este Espírito está atuando e o Espírito expressamente diz que isso iria acontecer. Então é necessário que você venha saber como se sair desse engano, como não cair no engano, como conhecer o espírito do engano para você não ser iludido por ele. A atuação do espírito do engano, nós sabemos que é obra de Satanás, o diabo, que é o pai da mentira. A palavra de Deus vai dizer que o diabo era um anjo de luz. Antes ele era um anjo de luz, habitava com Deus e fez com que até essa parte dos anjos caíssem. Ele fez com que até mesmo os anjos que estavam no céu viessem a abandonar ali aquele lugar. Ele fez com que os anjos caíssem também no engano. E nós vemos que a atuação dele não para. O diabo atuou lá no céu ainda, quando ele pensou em ser igual a Deus, em assentar-se acima do trono de Deus. E ali ele levou os anjos também a acreditar no mesmo pensamento dele. Mas hoje nós vamos estar falando sobre a atuação desse espírito, a atuação do engano, para que você venha se desvencilhar, desta atuação, venha identificar e venha permanecer com a sua fé firme na presença de Deus. Então a atuação do engano, do diabo, ela está em muitos lugares, em todos os lugares, em todas as partes. O diabo está atuando, levando as pessoas ao engano, porque essa é a obra dele, é enganar e levar as pessoas a abandonarem a fé, levar as pessoas a não acreditar em Deus, levar as pessoas a desacreditar da palavra de Deus. Então o diabo, ele atua dessa forma, levando as pessoas a abandonarem o propósito de Deus também, porque ele leva todo o engano de Satanás é para levar as pessoas a desistirem de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo abandonarem a fé, e muitos abandonariam a fé. Então, quando acontece isso é porque houve a atuação do diabo. A palavra de Deus diz que ele atuou enganando os anjos. É como eu disse, em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja, o diabo pode enganar alguém, pode enganar a fé de alguém, através de falsas doutrinas, através de falsos pregadores, através de falsos ensinos. Então o diabo ele atua usando pessoas, usando de tantas formas para enganar o homem, a desacreditar de Deus, a abandonar a fé, E por isso nós precisamos conhecer essa atuação de Satanás para não cair nesse laço do engano. A Bíblia vai dizer que o diabo, quando o Senhor havia criado lá em Gênesis, o Senhor havia formado o homem e a mulher, a Bíblia vai dizer que o diabo enganou, Eva vai dizer o seguinte, que a serpente enganou. Nós sabemos que aquela serpente é a representação do próprio diabo, ali enganando a mulher a cometer o pecado, a fazer aquilo que Deus tinha proibido ela de fazer, aonde o Senhor havia formado o homem e a mulher e posto no jardim.
E disse: a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui nesse diálogo, a serpente, o diabo, enganou a mulher a comer do fruto que o Senhor Deus havia proibido deles não tocar, deles não comer. Então aqui você vê a atuação do diabo usando, a serpente, que era o animal mais astuto, mais inteligente que havia ali no jardim, para levar a mulher a cometer este pecado. E então disse o Senhor Deus à mulher: por que fez isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui está a atuação do engano. O diabo, ele engana de várias formas, principalmente levando as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus, a cometerem pecados, Ele engana as pessoas a desacreditar do que Deus diz, da palavra de Deus, a acreditar na mentira dele. Porque aqui o Senhor tinha dito uma palavra para o casal, que era para não comer da árvore, do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas a serpente veio, o diabo, com outra palavra, com outro ensinamento para a mulher, com outras palavras até mesmo bonitas, dizendo que os olhos dela iriam se abrir e que ela ia conhecer o bem e o mal e seria até mesmo como Deus. Para você ver que a proposta de Satanás para enganar as pessoas é sempre mostrando coisas grandes, é sempre mostrando coisas maiores. E ali o diabo, ele engana a mulher, ele engana o primeiro casal e entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a condenação e a morte. Então você vê que a operação do engano, Satanás, ele nunca deixou de enganar, de levar os homens e as mulheres, as pessoas, a desobedecer a palavra de Deus, a desacreditar da verdade e acreditar nas mentiras dele. É por isso que você precisa conhecer verdadeiramente a Escritura Sagrada, a permanecer no Evangelho, onde a palavra de Deus vai dizer que se vier alguém pregar outro evangelho além deste, da Bíblia, um evangelho diferente do que a Bíblia diz, que ele seja anátemas, que ele seja considerado maldito. Nem que seja mesmo um anjo de luz pregando uma palavra diferente, que você não venha acreditar, mas acreditar unicamente na Bíblia. Porque Satanás, ele induziria os homens nos últimos dias a pregarem falsos ensinamentos, a levarem falsas doutrinas, levarem as pessoas a acreditar em ensinamentos que não são verdadeiros, como o ensinamento de um evangelho que não traz dor, de um evangelho que traz somente paz, prosperidade e um evangelho triunfalista. Nós vemos que isso é uma falsa doutrina e o diabo tem enganado a muitos a acreditar no ensinamento sem dor, no ensinamento que um evangelho que é um evangelho sem dor, um evangelho que é somente prosperidade e bênção. Quando nós sabemos que o evangelho é renúncia, quando nós sabemos que o evangelho é carregar uma cruz, quando Jesus disse que quem não tomar a sua cruz não é digno de seguir a ele. Ele disse que nós devemos renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir após ele. Então esse é o evangelho verdadeiro. Por isso que a mulher precisava ali no Jardim do Éden ter permanecido na palavra que Deus tinha dito. Então que você venha crer unicamente na palavra de Deus, venha conhecer a Bíblia, venha permanecer na Bíblia. Além que se alguém aparecer pregando outro evangelho que você não acredite, porque o diabo ele coloca palavras até mesmo parecidas com as palavras de Cristo, parecidas com as palavras de Deus, para enganar as pessoas. Então as artimanhas de Satanás são sutilosas, são ardilosas, são palavras, são tentativas de enganar o homem da forma que ele não venha perceber. Então o diabo ele tenta de todas as formas levar os homens ao engano, a não cumprir o propósito de Deus, a não viver aquilo que Deus quer que elas vivam. O diabo ele continua enganando até hoje. Que você não venha cair no engano do diabo, venha permanecer crendo unicamente na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer ainda em Mateus 24 e 24, sobre o surgimento do engano. Surgiriam falsos
falsos profetas, falsos ensinadores. Eu vou estar lendo também esse versículo, que é de Mateus 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até mesmo os escolhidos. Então aqui a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, o diabo induziria os homens a fazerem até mesmo grandes sinais, prodígios, a maneira do diabo enganar, apresentando coisas grandes, prodígios, sinais, para enganar até mesmo os escolhidos. Então, o que você precisa acreditar? No que você precisa crer? Não é nos sinais, não é em prodígios, mas crer unicamente na palavra de Deus. Que você venha ter discernimento e não cair no engano de Satanás, porque o engano de Satanás é para levar as pessoas a abandonarem a fé, abandonarem a presença de Deus e o propósito de Deus, abandonarem até mesmo o propósito de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar que o espírito do engano, ele atuou até mesmo em Pedro, aonde está escrito lá em Mateus 16, eu vou estar lendo aqui também, Mateus 16 e 22, aonde o espírito do engano, o diabo, quis usar até mesmo Pedro para persuadir, para enganar Jesus. E ali vai dizer o seguinte: quando Jesus começou a mostrar para os discípulos dele acerca das coisas que ele iria padecer, Pedro, tomando-o da parte, Pedro chamou Jesus para um canto e começou a conversar com Jesus e repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum que isso te aconteça. Então aqui Pedro diz para Jesus: Senhor, que isso não te aconteça. Jesus estava dizendo que ele iria morrer, que ele iria padecer. Mas aqui o espírito do engano começa a atuar em Pedro. E o Senhor repreende ele e diz: arreda de ti, de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, por não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Então aqui a Bíblia está mostrando que o espírito do engano sempre rodeou, sempre rodeou os servos de Deus, sempre rodeou as pessoas, levando ao engano, levando elas a sair do propósito de Deus. Porque aqui, se Jesus acredita no que Pedro estava dizendo, ele não teria cumprido o propósito por qual ele veio, que foi morrer pelos nossos pecados, que Jesus veio para padecer, para dar vida, para nos salvar dos nossos pecados. E aqui Pedro está dizendo: Senhor, que isso não te aconteça. Então é isso que você precisa saber, o propósito que Deus tem para a sua vida, para não cair no engano do diabo com as suas sutilezas, com as suas falsas profecias, com os seus falsos ensinamentos, com as falsas doutrinas. Então tenha cuidado para você não cair no engano. Peça a Deus o dom do discernimento, onde Paulo vai falar sobre acerca dos dons, e ele vai falar sobre o dom do discernimento de espírito, que é você saber quando aquele espírito é de Deus ou não, quando é o Espírito Santo de Deus ou quando é o espírito do engano. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, certamente ele não será enganado, porque o Espírito Santo de Deus, ele está habitando na nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e ele é aquele que nos livra do espírito do engano, nos dando o conhecimento, nos dando a visão e o entendimento. Então, esta palavra é para mostrar para você que a atuação dos espíritos enganadores nos últimos dias seria terrível, levando as pessoas a abandonarem a fé, levando as pessoas a desistir do propósito de Deus para a vida delas, levando as pessoas a desistir do verdadeiro evangelho pelo evangelho falso, por um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Então a atuação do engano, desde o princípio, ela esteve, o diabo sempre esteve enganando as pessoas com as suas vãs sutilezas, com as suas palavras. Muitas vezes o diabo ele não vai enganar de forma que você perceba que é ele, ele vai usar coisas aparentemente bonitas, ele vai usar coisas aparentemente bonitas, ele vai usar palavras bonitas, ele vai usar prodígios, sinais, coisas que você venha pensar que é de Deus. É por isso que, como muita gente diz, nem tudo que parece ser alguma coisa é realmente aquilo. Então você precisa saber. O diabo, ele
tem mascarado, né, cada dia, usado até mesmo as verdades de Deus para enganar. Quando ele tenta até mesmo a Cristo no deserto, quando Jesus foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, lá ainda no Evangelho de Mateus, que o diabo conduz ali aos altos dos montes e mostra para ele todos os reinos do mundo e diz que daria tudo aquilo para Cristo. Então, que se Cristo prostrado o adorasse. E ali Jesus repreende o Satanás e rejeita toda aquela oferta do diabo e continua no propósito para o qual ele veio, que foi dar a sua vida por nós. Então, o diabo quis enganar até mesmo o Filho de Deus. Ele quis enganar o homem, a mulher no Jardim do Éden e ele conseguiu. Ele tentou enganar o Cristo, o Filho de Deus, mas ele não conseguiu, porque Cristo permaneceu adorando unicamente ao Pai. E ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E naquele momento o diabo saiu da presença de Jesus. Então, você quer vencer o espírito do engano, quer vencer o espírito de enganadores, permaneça com a sua fé firme. Acredite somente em Deus. Se lhe aparecer qualquer coisa diferente, porque o ser humano, ele é tendencioso a buscar coisas diferentes, a ser curioso para buscar coisas diferentes realmente. Mas que você venha permanecer com o que Deus tem lhe dado, com o evangelho que Ele tem lhe dado, que é a palavra verdadeira dEle. E não venha correr atrás de coisas que sejam sinais até mesmo que pareçam de Deus, mas que na verdade não são. Deus é um Deus que opera maravilhas, sim. Deus opera sinais e maravilhas. Mas o diabo também apresenta coisas semelhantes às coisas de Deus para enganar até mesmo os crentes. Então nós precisamos ter o Espírito de Deus para não cair no erro, para não cair no engano. Você venha permanecer buscando em Deus o dom do discernimento para você não cair nessa atuação. O diabo está enganando, levando as pessoas ao engano. Em tudo ele vai tentar lhe enganar, mas sempre para lhe tirar da presença de Deus. Então que você venha estar vigilante. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Nós devemos permanecer vigilantes e orando, porque nós sabemos que temos um inimigo das nossas almas, que é o diabo, e ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para tragar. Assim como Deus não desiste da sua vida, não desiste da minha vida, e busca a nossa salvação, o diabo busca a destruição das pessoas. E ele também não desiste do plano dele, ele não desiste do propósito dele, mas você precisa permanecer. O diabo, ele aproveita muito porque tem pessoas que não são firmes na sua fé. Às vezes anda vacilante, anda com a sua fé fraca. Então ele aproveita muito disso. Mas ele aproveita também da fé de um crente firme para levar ao engano. Mas que nós venhamos permanecer vigilantes e sempre na presença de Deus. Em nome de Jesus.